mistura toda surge o poeta Patativa Dançaré, né? Uma coisa interessante de todos os trabalhos que a gente viu aqui, a gente vê a questão da exclusão, né? Para vocês terem uma ideia, esse poeta, ele apenas frequentou de 3 a 4 meses os bancos escolares. Ele não é um camarada assim, vamos dizer, como os outros que foram falados aqui, né? Digamos assim, tem a questão dos bancos escolares. Ele é um autodidata, né? Aprende a ler, se apropria de informações importantes, né? Para você ter uma ideia, é um autodidata, mas consegue ler todos os grandes clássicos, né? Oswald de Andrade, Zé de Alencar, Castro Alves, e aí vai. E além desses clássicos, assim, digamos assim, considerados no mundo, né? Então é um camarada que consegue absorver, com essa leitura constante, ele consegue absorver o que exatamente esses autores propõem. Só que a vertente que ele adota uma vertente popular, né? Ou seja, ele usa a literatura popular para exatamente explicar aquilo que ele consegue absorver, né? E fez muito bem isso, né? Para vocês terem uma ideia, publicou ainda 5 livros, né? Eu podia me deter aqui, colocar, como muitas equipes falaram aqui, a questão de várias formas que Patativa escreve, mas eu quis me deter apenas na questão do sertão. Para desenvolver esse trabalho, eu usei esse poema dele, O Retrato do Sertão. Uma coisa interessante é eu fazer a leitura do poema, ou vocês, ou qualquer um da gente fazer aqui a leitura do poema. O interessante é a gente ouvir o próprio Patativa fazendo a leitura desse poema, né? Uma coisa interessante é que ele, em Serra de Santana, onde ele nasceu, ele não deixou a terra. Ou seja, sempre foi um agricultor pobre, herdou isso da família, sempre foi um agricultor pobre. Além de cultivar a terra, cultivava as letras, né? E uma coisa interessante dele é que ele pega elementos da sua poesia, né? Por exemplo, aqui no início, né? Se o poeta marinheiro canta as belezas do mar, como o poeta roceiro quero no meu sertão cantar, com respeito e com carinho, meu abrigo, meu cantinho, onde viveram meus pais, o mais fundador dedico ao meu sertão caro e rico de belezas naturais. A gente começa a perceber, apenas nesse pedaço, nesse fragmento, algumas referências a Castro Alves, quando exalta a questão da natureza, né? A gente começa a perceber os elementos naturais que estão presentes na sua obra, né? É um paralelo. Quando a gente fala da questão do retrato do sertão, a visão do Patativa do Dançaré do Sertão, ele coloca exatamente isso. A questão natural, a questão do sertanejo, do forte, apesar da tristeza, do descaso, de tantos problemas que existem no sertão, mas ele está ali forte, firme naquilo que ele escreve, naquilo que ele propõe, né? Uma marca também muito importante de Patativa Dançaré, pelo menos que deu para perceber nesse trabalho, não só nesse trabalho, mas nos vários poemas que Patativa Dançaré tem, é a visão crítica e política que ele tem, né? A gente vê o seguinte, que essa visão crítica e política se constrói a partir de quê? Da sua visão de mundo, né? Da sua visão de Assaré, mas essa leitura completa que ele faz de mundo, né? Por exemplo, a gente consegue perceber nesse próprio poema algumas coisas assim. Dá uma adiantada aí, por favor. Deixa eu ver se está ali. Pode dar uma adiantada. Não, vai dar uma adiantada. Pronto, ó. Eu não ignoro nada desse sertão sofredor que puxa o cabo da enxada, sem arado e sem trator. Pobre sertão esquecido, ou já desiludido, e não acredita mais nas promessas e nos tratos e na ajuda dos candidatos nas festas eleitorais. Meu sertão da Siriema, sertão queimado do sol, que não conhece cinema, teatro nem futebol, sertão de doença e fome, onde o pobre assina o nome com uma pena na mão, para enganado e inocente dar um voto inconsciente quando é tempo de eleição. É uma coisa assim sintomática que a gente percebe aqui no Brasil, né? Nesse Brasil do Nordeste que Patativa fala para a gente, né? A questão do esquecimento, né? A gente está aqui na academia hoje, mas a gente poderia estar num lugar desse também. Então isso é muito forte na poesia de Patativa.